Olá, meu povo, espero que todas as pessoas estejam bem. E estamos num tempo onde estamos normalizando as coisas serem como elas são, sem fazer uma crítica se elas realmente sempre foram assim, se elas precisam passar por mudanças, se estão realmente servindo a uma materialidade atual e perdendo todo o sentido das palavras. Antes de dialogarmos sobre isso, quero convidar todos e todas a estarem se inscrevendo no canal, a seguirem nas outras redes, curtirem o conteúdo, compartilhar com quem vocês acham que vão se interessar pelo assunto e também comentar o que vocês pensam para que eu possa também estar enriquecendo o meu conhecimento. Antes de adentrarmos como as coisas são normalizadas, elas se tornam comum na nossa vida, quero fazer primeiro uma crítica à forma que as palavras são utilizadas sem uma verdadeira análise. Hoje, nós vivemos em uma disputa política onde, de um lado, estão os fascistas, a extrema-direita, que realmente eles demonstram, sem nenhuma vergonha, que são preconceituosos, em todos os sentidos, com racismo, com machismo, misoginia, capacitismo e todos os problemas que a gente sabe que essa sociedade tem, né? O próprio LGBTfobia. E do outro lado, nós não temos mais, como outrora, os socialistas comunistas e nem os trabalhistas. Nós temos uma esquerda liberal capitalista, que executa um plano do estado do bem-estar social, mas que esse estado de bem-estar social está cada vez mais sendo abandonado e se colocando em prática o neoliberalismo em sua forma mais perversa, só sendo menos perverso que o próprio fascismo, que hoje quer aprofundar ainda mais as desigualdades sociais. E hoje, mesmo as pessoas que já não se identificavam com o keynesianismo, que é o estado de bem-estar social que era praticado pela esquerda, e hoje esse neoliberalismo de esquerda, são chamados de radicais extremos. Então, vou fazer aqui uma colocação de uma análise da palavra mesmo. Primeiro, o que é você ser radical? Radical, ela vem de raiz. A raiz é a origem de algo, né? Na própria palavra, quando a gente pega padeiro, padeiro, ela tem sua raiz na palavra pão. Ferreiro tem sua raiz na palavra ferro. Madeireira tem sua raiz na palavra madeira. Ou seja, o que originou determinada palavra é a sua raiz. Na língua portuguesa, a gente chama das palavras primitivas e derivadas. As palavras primitivas seriam essa raiz e as palavras derivadas, o que vem depois dessa raiz. Então, ser radical é pegar simplesmente as coisas em sua raiz, do seu surgimento, de sua ideia, e aí trazendo para a questão social. Ser socialmente radical, e isso geralmente é atrelado às pessoas comunistas, socialistas e até os trabalhistas. E isso não é à toa, porque analisar os problemas chegando na sua raiz é o que fazemos. Nós não ficamos falando que colocar A, B, C no poder político vai mudar a sociedade. A gente fala que traz determinadas questões pontuais, porém não se acontece a mudança na estrutura. A estrutura é o que as ideologias de pensamentos, a forma que nos organizamos no trabalho, que organizamos a própria divisão de renda, que organizamos nossa locomoção diária, né? Essas relações, relação de tempo, relação amorosa, tudo que é construído em sociedade faz parte da estrutura, né? E é essa análise que nós fazemos, que para mudar a estrutura não é com eleição de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos ou de 5 em 5 anos, não é trocando pessoa A por pessoa B. É importante que a gente não permita que os fascistas cheguem no poder, como eu já pontuei. O fascismo, ele é preconceituoso ao extremo, e aí depois eu vou trazer a ideia da palavra extremista. Então, por ele ter em sua raiz esse preconceito, não há a possibilidade de uma crítica dentro de um sistema, de uma ditadura fascista. Aqui no Brasil já foi chamado de integralismo, e depois, hoje, chamam de bolsonarismo por um problema que temos de personificação das coisas. Mas o fascismo brasileiro, o integralismo, não vem de Bolsonaro. Ele existe antes de Bolsonaro e, da forma que as coisas caminham, ele vai existir após o Bolsonaro. Então, temos que ter essa atenção. Já a esquerda, que hoje ela segue por um caminho liberal capitalista, as pessoas que defendem essa forma de governo, eles simplesmente entraram no jogo quando aconteceu o fim da União Soviética em 1991, né? E teve o Fukuyama, que é um japonês que escreveu O Fim da História, onde ele falava que o capitalismo ganhou, é o melhor sistema que a humanidade já inventou e que vai com o sistema capitalista até o fim da humanidade, né? E o pessoal da esquerda, que antes era uma esquerda mais voltada ao socialismo e até o trabalhismo, eu estou trazendo sempre o trabalhismo porque ele, inclusive, é muito menos radical do que os socialistas comunistas. O trabalhismo, ele vem
no Brasil, com origem ali no getulismo, né, que depois veio o PDT, que com a herança do próprio João Goulart, Brizola. Inclusive, se a gente perceber, o Vargas, né, o Getúlio Vargas, ele era uma pessoa muito próxima ao integralismo, ao fascismo, apesar que depois ele perseguiu os integralistas, mas ele tinha muitas ideias que se aproximava muito mais dos integralistas que dos comunistas e socialistas. Então o trabalhismo foi modificado com o passar do tempo, a visão do Jango, né, João Goulart, e do Brizola, que são as duas maiores representações após o Getúlio Vargas, trazem uma outra perspectiva. A gente percebendo a perspectiva um pouco mais à esquerda, mais próxima do socialismo, apesar de não ser um socialismo. Até porque a palavra socialista ela foi inclusive disputada pelos próprios nazistas. Os nacionais socialistas alemães, que eram os nazistas, eles diziam que esse grupo de extrema-direita tinha que resgatar o nome socialista que tinha sido roubado pelos comunistas. Ou seja, muita gente de direita usa esse discurso de que o bigodismo era de esquerda porque ele tem um nome socialista no nome do partido, mas é porque o Bigodinho, né, ele falava isso, que eles tinham que tomar de volta o nome socialista que estavam com os comunistas. Porque o nome socialismo vem de sociedade, mais uma vez a raiz da palavra, socialismo, sociedade. E os fascistas, em geral, eles falam muito da coesão social. Então, eles falam da sociedade, assim como o capitalismo em si fala de sociedade. O capitalismo ele tem diversas engrenagens de controle social. A ideologia liberal capitalista é uma ideologia para controle social, controlar a massa trabalhadora. Com essa ideia, quando a esquerda social-democrata, a esquerda capitalista, acusa aqueles da esquerda que se opõem a eles de serem muito radicais ou de estar disputando quem é mais radical que quem, eles estão usando um discurso da direita. Eles pegaram que a direita que dizia que a esquerda era infantil, que a esquerda, que você só era de esquerda enquanto não tinha maturidade política, porque quem tem maturidade política se torna de direita. E esse discurso da direita foi tomada pela esquerda capitalista. Até porque a esquerda capitalista vem se transformando nessa direita clássica, numa direita neoliberal. Eles estão, como eu já falei de início, eles estão se afastando do estado de bem-estar social do keynesianismo, que foi uma política criada pelo John Keynes para salvar os Estados Unidos da crise de 1929, ou seja, o capitalismo continuaria, mas com algumas intervenções do Estado para que o mercado se autorregulando não causasse mais uma vez a crise que levou. Então ele entendeu que tinha que existir uma regulação estatal, quebrando essa ideia da mão invisível do mercado que vinha dos pensadores anteriores, de deixar o mercado sem regulação do Estado. Porém, essa regulação do Estado tinha que ser mínima e em situações pontuais. Isso continua sendo executado, mas quando a elite socioeconômica se sente segura, não sente a crise, pois a realidade é, como Marx aponta, que o capitalismo é um sistema de crise constante, mas em alguns momentos essa crise é mascarada, pois a elite socioeconômica ela se sente à vontade para desmontar o estado de bem-estar social e colocar em prática o neoliberalismo. Mas quando ela sente que o estado de bem-estar social está caminhando para algo mais próximo do trabalhismo, nem é do socialismo, do trabalhismo, elas, em desespero, acionam o seu botão de emergência, que é justamente o nazifascismo, é o bigodismo. Eu estou evitando muito, apesar que eu já falei a palavra aqui no vídeo, mas estou evitando falar a palavra para não... Apesar que eu já falo, não tem como falar esses assuntos sem falar de nazismo, fascismo, né? E as palavras que talvez o algoritmo não permita que alcance mais pessoas, mas é impossível estar falando sobre isso e não falar dessas palavras. Percebam como as coisas caminham. Então, temos sim que ser radicais, porque ser radical é olhar a origem do problema. Onde é que está o problema? O problema não está no partido simplesmente que está governando. Porque as próprias regras eleitorais, a própria engrenagem social, permite que só quem tem a visão da elite socioeconômica, de um grupo específico da elite socioeconômica, porque a elite socioeconômica não é um único pensamento, não é um grupo coeso. Existem diversos grupos, né, dentro desse grupo maior que é a elite socioeconômica, assim como a própria classe trabalhadora não é hegemônica, existem diversos pensamentos, diversos grupos. Então, como eles não são hegemônicos, eles se dividem justamente nesses grupos que eu já pontuei, e eles permitem que, no máximo, um keynesianista assuma o poder. E não o indivíduo, mas sim o grupo que ele faz parte, porque nenhum indivíduo consegue implantar sua forma de governar por vontade absoluta. Mesmo nas ditaduras, mesmo nos regimes que a gente chama de autocrata, existe um grupo para permitir que aquele indivíduo único consiga estar representando aquela visão política a ser implantada. E para isso, eles ideologicamente embutem na sociedade que você propagar ideias que rompa com as coisas do jeito que são, né, que é esse estado de bem-estar social, esse neoliberalismo, para caminhar mais à esquerda, né, e à esquerda a gente compreenda o socialismo, o comunismo e o seu menos radical trabalhismo, que isso é radicalismo demais. Vocês são muito radicais, vocês querem demais.
Tem que fazer a conciliação, não, a gente não pode brigar. E isso é um pensamento bigodista, de você se calar para os problemas em prol de uma dita coesão social. Trazendo o exemplo da privatização dos rios, que fomos para cima para romper com esse absurdo e fomos taxados de estarmos dando força para a extrema-direita voltar. Ora, você perceber que essa conciliação, que ia só favorecer aos grandes empresários da soja, ao agronegócio, que são um grupo pequeno que lucra com a riqueza nacional, e ia prejudicar povos que vivem daquele rio, povos originários, povos ribeirinhos, e você perceber isso, você está sendo muito radical. Você criticar o teto de gastos, você está sendo radical, até porque esses partidos que acusam a esquerda radical do seu radicalismo são aqueles mesmos que assinam embaixo a cláusula de barreiras justamente para manter essa normalidade política da forma que ela é. Porque a cláusula de barreiras impede que qualquer partido que não seja até o máximo keynesianista, ele consiga concorrer a um cargo grande, consiga concorrer com igualdade de possibilidades. Porque hoje não existe possibilidade de igualdade. O tempo de mídia fala muito de quem vai conseguir chegar em algum lugar. Nós não escolhemos em quem vamos votar. Quem vamos votar é escolhido anteriormente. E entre aqueles escolhidos que nós escolhemos, porque muitas pessoas que se candidatam nem direito a tempo de TV têm, não tem o capital econômico para estar em várias cidades, estar distribuindo panfletos com suas ideias, estar comprando tempo de televisão, de rádio, estar pagando robôs para impulsionar seus conteúdos na internet. Então, já acontece um mecanismo para que as coisas se mantenham, e como a gente desde o nosso nascimento e desde gerações anteriores vemos que é assim que as coisas funcionam, a gente normaliza, acha que isso é normal, que sempre existiu e que sempre vai existir. Inclusive a gente tem medo da mudança porque a gente prefere o que nós já estamos acostumados a sofrer do que uma nova possibilidade que a gente sofrerá ou não. O Marx diz que o trabalhador não tem nada a perder a não ser os seus grilhões. Mas a ideologia do grupo dominante que domina o tempo, e o Marx também fala isso, faz com que as pessoas tenham medo de tentar perder seus grilhões. Ela tem medo de viver sem grilhões. E a gente entra na palavra extremista. O que é extremo? Quando a gente fala vá para o extremo de uma laje, você ir mais para a ponta da laje, se afastar do centro. Essa é a ideia do extremo. Eu fiz um vídeo criticando a forma que a nossa política é feita e dizendo que a mudança não virá das eleições, mas sim do povo na rua e de uma mudança drástica nas estruturas. E houve um comentário dizendo para ter cuidado que a gente estava se tornando extremistas. Mas por que extremistas? O que é o centro? O centro é justamente o liberalismo, o neoliberalismo. Porque o estado de bem-estar social, o keynesianismo, ele está dentro do liberalismo. Então, você sair desse centro e caminhar para o radical, para a origem dos problemas, você já é pontuado como extremistas, porque você está saindo do centro e está indo para a borda de entender o problema e atacar a raiz do problema e não o paliativo do problema. Assim como a extrema-direita, eles caminham justamente para a manutenção desse status quo, como esse centro também deseja, porém rompendo com alguns pactos sociais que o liberalismo prega justamente para controle social. Então eles saem também desse centro e caminham para outra ponta. Mas aí que entra a falácia da teoria da ferradura. A Hannah Arendt era uma defensora do liberalismo, por isso que ela colocou a esquerda radical e a extrema-direita no mesmo polo, falando que você caminha tanto para o extremo que esses extremos se encontram, quando não é uma verdade. Você vê o discurso da esquerda radical e da extrema-direita é muito diferente. E aí, por que a gente reivindica o termo radical e o termo extremo colocado à direita? Mais uma vez, a gente busca a raiz do problema. A direita busca o controle através da força, mesmo sem resolver os problemas. Mas as pessoas da extrema-direita são preconceituosas. Eles vão que o problema do Brasil eram os venezuelanos que estavam entrando no Brasil na época. O problema do Brasil é o jovem que não quer trabalhar. É o negro nordestino que é preguiçoso. Isso é a extrema-direita. A esquerda ele também sai do centro e vai para a borda, para um outro extremo. Vai para a raiz do problema. Não é o negro nordestino que é preguiçoso. Existe um sistema social onde dados científicos provam que negros e nordestinos trabalham e trabalham muito. Foram as pessoas negras que enriqueceram o Brasil. Porém, existe um sistema que vem desde a colonização portuguesa e do período escravocrata que mantém essas pessoas subjugadas, e para o país sair desse problema, ele necessita libertar essas pessoas e dar condições materiais de vida a essas pessoas. Nós vamos para um extremo, mas nesse extremo a gente vai na raiz. Por isso que reivindicamos o nome radical e não o nome extremo. E é por isso também que a nossa mídia, quando quer falar de algum grupo que eles são opositores, eles usam a palavra extremistas. Um exemplo, nos ataques criminosos que Israel e os estadunidenses fazem no Oeste Asiático, eles chamam as pessoas que resistem nesses locais de extremistas.
A resistência palestina é extremista, a resistência iraniana é extremista. Quando eles são opositores. Quando eles estavam se opondo ao Talibã, o Talibã era extremista. O líder que assumiu na Líbia, se não me engano, era extremista. Hoje, alguns desses, quando se aliam aos criminosos estadunidenses e israelenses, eles se tornam líderes, se tornam um grupo dissonante, um grupo polêmico, um grupo armado, um grupo religioso. Se buscam outros adjetivos. Assim como em África ocorre da mesma forma. Quando eles querem falar de um conflito que eles apoiam algum dos lados, o grupo armado tal contra os extremistas tal. Então, vejam a narrativa como ela funciona e o significado dessas palavras. É algo breve, até porque eu estou bem cansado. Hoje o dia foi corrido, tive muitas atividades na minha formação, atividades do meu dia a dia, mas espero ter trazido um bom conteúdo, né, que vai ser postado. Que vocês, mais uma vez, para me dar esse apoio, se inscrevam no canal, sigam nas outras redes, comentem bastante aí o que vocês pensam sobre. Também curtam, compartilhem com as pessoas e vamos até a vitória sempre, camaradas.